Pessoal, agora a segunda parte então da nossa aula. Eu tinha mostrado para vocês na aula anterior, depois que nós importamos os dados do Excel, como é que se calculavam algumas variáveis. Então nós calculamos os fatores, calculamos o total, a nota total e calculamos os pontos da escala de atitudes. E eu tinha falado para vocês da possibilidade de tratamento dos dados que são, por exemplo, os dados que faltam, que não foram preenchidos pelo respondente, por consequência, não geraram cálculos e que ficam faltando, que ficam como dados que faltam para poder ser usado na estatística. Né? Então, eu tenho um recurso que é de transformar, em que eu posso pedir ao sistema para que ele preencha os dados que são faltantes ou perdidos, né? Então eu vou procurar aqui, olha, substituir valores omissos. Então eu clicar aqui. Então eu tenho que escolher qual é a variável. Então no caso aqui eu estou atualizando os valores omissos que eu sei que tem valor omisso aqui, na variável pontos de escala de atitudes. Então aí ele vai me criar aqui um novo nome de variável que vai receber a variável anterior, substituindo os dados omissos, e eu posso dizer que tipo de método eu quero utilizar para substituir os dados omissos. Como a gente está trabalhando com valores de escala ordinal, eu vou pedir para usar como base a mediana dos pontos próximos e vou pedir como ponto próximo 4 posições de cada lado. Ok. Então aqui eu vou confirmar a mudança. Ele já criou aqui do lado, então, a escala, e observem que ele preencheu os valores com os valores que são de mediana, que é o valor médio, que é diferente do valor médio, e eu não tenho mais valores que são omissos para esta variável. Isso eu poderia fazer em qualquer outra variável. Um outro dado interessante que a gente pode olhar aqui é a idade. Então, nós já vimos em sala, a idade é diferente de faixa etária. Vamos supor, então, neste caso aqui, que eu coletei idades, mas se eu peço para analisar qual é a distribuição de frequência dessas idades, então eu vou lá, analisar, estatística descritiva e frequência. Marco idade e vou até a variável idade e peço como estatística a idade mais frequente, que é a moda, a idade mínima e a idade máxima, para eu saber qual a idade mínima, qual a idade máxima e qual a idade mais recorrente desse conjunto de dados. E peço para me gerar um gráfico de histograma, que é uma distribuição com uma curva normal das idades, para eu ver como é que está a distribuição de idades neste grupo de dados. Muito bem. Toda vez que o SPSS gera um processamento dessa natureza de análise, ele gera uma saída. E essa saída fica registrada nessa segunda tela dele, que se chama saída. Então, olha, daquele processamento que eu pedi de frequências, olha só o que ele me gerou. Ele me gerou o N, que é o número de respondentes, 80, 0 casos omissos para a idade, todos os campos foram preenchidos.
A moda, a idade mais frequente é 44 anos, a idade mínima 22, a idade máxima 64, e aqui a divisão em 4 quartis. O quartil de 0 a 25, o de 25 a 50%, o de 50% a 75% e o de 75% a 100%, dividindo em 4 grupos de idades, né? Sabendo que o primeiro grupo para em 34, o segundo em 44, que é a moda, é a idade mais recorrente, o terceiro em 55 e o último é de 55 para cima, então. Então, olha aqui, nós temos aqui todos os valores de idade válidos. 22 anos tem um respondente, 23 anos tem 3, 25 anos tem um respondente, 36 anos tem um, então tenho pouca frequência de pessoas respondendo em cada uma das idades. Isso não dá para eu formar grupo para fazer comparação. Por exemplo, para saber se a idade tem alguma relação com o tipo de resultado que o sujeito vai obter no instrumento que mede atitudes ou na prova estatística. Aqui eu tenho uma distribuição normal e, ao mesmo tempo, a distribuição de idades num histograma. Então, eu tenho como média 44,16 e um desvio padrão de 12 anos para 80 respondentes. Ou seja, eu tenho uma dispersão muito grande de idades. O que significa isso na prática? Não tem muito que eu possa fazer com estatísticas para analisar em relação à idade. Seria melhor que eu transformasse essa idade em faixas etárias para que eu tivesse categorias e pudesse analisar essas categorias. Pois bem, mas eu já fiz a coleta e a coleta já está feita com idades. Como é que eu posso resolver isso agora? O SPSS oferece para a gente a possibilidade de criação de categorias. Então eu tenho aqui no transformar, categorização visual, a possibilidade de criar categorias. Então eu vou escolher aqui como categoria idade, continuar. E aí ele me dá uma possibilidade aqui de criar os intervalos das categorias. Esta daqui é a distribuição de todas as idades que eu tenho. Então eu posso fazer isso de duas maneiras. Ou eu posso inserir os valores de limite máximo aqui manualmente e criar um rótulo manual, ou eu posso pedir para o sistema criar para mim pontos de corte. Vamos fazer isso com pontos de corte. Para fazer o ponto de corte, eu posso considerar que é incluso o valor que eu der como ponto de corte ou excluído o valor que eu der de ponto de corte. Então vamos fazer por incluído o valor. Então eu vou criar pontos de corte. Aí, qual é a primeira localização do ponto de corte? Retornando aquela estatística descritiva que eu fiz. Eu vi que a primeira localização do meu ponto de corte no quartil era de 33 anos. Então eu vou colocar como primeiro ponto de corte 33 anos. Quantos pontos de corte eu quero criar? Eu quero criar 4 faixas etárias. Qual é a largura? Ele vai calcular para mim. Então aqui agora eu vou aplicar. Ele já criou para mim os 4 pontos de corte.
Agora eu posso pedir que ele também crie para essa variável categórica os rótulos. E aí então eu tenho, ó, a faixa etária menor ou igual a 33 anos, depois de 34 a 41, de 42 a 49, de 50 a 56, 57 ou mais anos. Vou dar o nome para essa variável, faixa etária. O rótulo eu vou chamar faixa etária. Ok. Foi criada aqui uma variável chamada faixa etária, e nessa variável faixa etária ele já classificou cada idade. Então vamos ver a idade aqui deste primeiro respondente. Ele está na faixa etária 1, portanto menor ou igual a 33 anos. A idade dele, 22, a outra idade 24, a outra 23, a outra 29. O primeiro que vai ser maior do que a faixa etária 1 é este aqui da linha 18. Vamos conferir lá. A linha 18 passou para a faixa etária 2. Então ele já categorizou em faixas etárias, e aí a gente pode confirmar isso agora com análise, estatística descritiva, frequências, e aí não mais por idade, mas por faixa etária. Então está aqui uma distribuição de frequência próximos os valores, com percentuais que são próximos também. Bom, vamos salvar esses dados. Agora, nós temos que fazer algumas perguntas para esses dados. Então, vamos retornar lá a nossa base conceitual e teórica, que nos levou a fazer esse ensaio. Eu posso perguntar, do ponto de vista de pesquisa, se existe alguma relação entre o fato de um sujeito ter uma predisposição de aproximação com a estatística e acabar obtendo resultados melhores com a estatística. Então a pergunta é: o sujeito que tem notas melhores obtidas no instrumento de atitudes em relação à estatística, consegue notas melhores na prova de estatística? Para responder isso, eu tenho que fazer uma análise de correlação. Então vamos lá, vamos fazer a correlação, analisar, correlação, bivariável, escolho as variáveis, seria a nota do teste específico, depois os pontos da escala de estatística, e também eu vou pedir aqui os pontos da escala de estatística, eu vou utilizar aqueles que já foram retirados os casos omissos. Depois vou inserir o fator proximidade e vou inserir o fator afastamento. Então vamos lá. As opções para casos omissos que eu tenho aqui para tratamento daqueles dados que não foram preenchidos. Fica marcado para excluir por método de par, ou seja, se um dos dois pares eu não tiver o dado, ele não entra, aquele respondente não entra no cálculo, e isso faz sentido para correlação, porque na verdade você precisa comparar variáveis. A outra opção aqui seria eliminar somente a ocorrência ou respondente
quando naquela variável ele não preencheu dado, né? Então, se em uma das duas variáveis tem o dado, ele fica na análise. Muito bem, aí eu tenho de novo aqui a saída, vocês. Aqui eu tenho as variáveis e aqui também eu tenho as variáveis de correlação, de comparação. Aqui eu tenho o valor da correlação, eu já expliquei para vocês que essa correlação ela varia de 0 a 1, sendo 1 uma correlação teórica perfeita e 0 falta de correlação. Então vamos lá. As correlações então variam de 0 a 1. Uma correlação abaixo de 0,30 é considerada uma correlação muito baixa, abaixo de 10 inexistente, de 0,10. Entre 0,30 e 0,40 é considerada baixa. De 0,41 a 0,69 é considerado moderada. De 0,70 para cima é muito alta, de 0,90 para cima, muito alta, 1 perfeita. Além disso, eu preciso olhar o grau de significância desse dado, a significância estatística. Eu já falei sobre isso na aula também. Então, valores abaixo de 0,05 indicam significância estatística. No caso, o SPSS já coloca asterisco para você quando você tem a significância estatística no nível de 0,05, que é o primeiro nível, ou no nível de 0,01, que é o segundo nível, que é a significância, a maior significância. Então, olha só, eu tenho aqui uma significância estatística muito alta de pontuação da escala de atitude já corrigida com os casos omissos e fator 2 de proximidade. É óbvio que essa correlação é alta. Por quê? Porque este valor aqui foi usado para gerar este valor. Agora, o fator de afastamento tem uma correlação que tem um número negativo. Olha que interessante. Por que negativo? Porque significa uma correlação ao contrário, ou seja, quanto maior é o afastamento, menor é a pontuação da escala total, menor a pontuação total. E isso também faz sentido, porque na verdade nós usamos esse valor subtraindo deste valor para poder gerar esse. Então aqui é um exemplo matemático e significativo estatisticamente de que há uma relação entre essas variáveis e essa aqui. E essa relação é óbvia porque fomos nós que a geramos. Nós geramos essa relação no momento em que a gente mandou calcular aquela variável. Agora, o que nos interessa é a relação da nota com a pontuação da escala, da nota da prova de estatística. E isso está me demonstrando aqui que ela inexiste. Ou seja, qual é a conclusão aqui? Que não existe relação entre a variação da pontuação da escala de atitude e a pontuação das notas obtidas na prova de estatística. Ou seja, eu não posso dizer que esta variável tem relação com esta e essa tem relação com essa. Além disso, eu não posso generalizar esse caso, porque na verdade eu tenho uma significância baixa para o caso. Então, esta seria a conclusão da pesquisa neste caso aqui, com base nos dados de correlação que eu fiz. Você pode perguntar, tá bom, mas isso está aqui no SPSS. Como é que eu levo isso para o meu relatório de pesquisa? Copiar especial. Vou pedir para copiar como
RTF, ok. Vou ao meu arquivo em branco e mando colar a tabela. Tá aí a tabela na forma de texto. Então, quais são os valores significativos para a minha pesquisa? Esses valores aqui. Mas agora vamos supor que eu queira demonstrar essa correlação num gráfico. Então eu vou lá em gráfico, construtor de gráfico. Na tela de vocês vai aparecer isso tudo ainda sem definição. Então aqui, olha, os gráficos de dispersão é que servem para correlação. Eu já mostrei em sala. Então eu vou pegar aqui o gráfico de dispersão, arrasto e solto na área de gráfico. Ele está me pedindo aqui, ó, gráfico de dispersão simples. Quem é o eixo Y? Então eu posso escolher correlação e comparação de duas variáveis. Então eu vou colocar, ó, nota da Q2. Vou comparar com o quê? Com os pontos da escala de atitudes. Mando gerar o gráfico. Ele vai gerar o gráfico na saída. Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra que não tem correlação quase nenhuma entre a nota e os pontos da escala. Por quê? Se eu pego um indivíduo e olho esse indivíduo aqui, ele tem uma pontuação entre -10 e -12 aqui. Mas ele tem uma pontuação alta na nota da prova de estatística. Em contrapartida, eu tenho um sujeito que tem uma pontuação muito alta aqui na escala de atitudes e tem uma pontuação elevada também na nota da questão 2. Então, não existe uma relação, existem muitas pessoas próximas do nível neutro aqui, mais pessoas que se afastam da estatística, mas mesmo assim eu tenho pessoas que têm boa pontuação na prova de estatística. Isto para este caso simulado. Quando eu venho aqui na regressão linear, eu tenho uma regressão linear baixíssima. Se essa correlação fosse uma correlação próxima de 1, essa reta da regressão linear estaria assim, ó, partindo daqui para cá. Muito bem, como é que eu copio esse gráfico para o meu relatório também? Então, da mesma forma, cliquei no gráfico, clico com a direita, copiar como imagem, vou lá para o meu Word, colar. Está lá o gráfico copiado para o meu documento. Muito bem, então vamos lá. Eu preciso agora mostrar para vocês como é que eu faço para analisar os dados a partir de categorias, que é uma coisa muito comum nos questionários. Lembre-se que eu criei uma categoria aqui chamada faixa etária, certo? Então a pergunta é, será que a idade tem alguma influência na obtenção das notas, tanto da escala de estatística quanto nas notas da prova de estatística? Bom, para fazer isso, eu preciso pedir para gerar esses cálculos para cada faixa de categoria, para cada faixa etária. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é dividir a análise para cada categoria. E isso eu faço aqui, pedindo nos dados, arquivo dividido, e eu vou escolher aqui, olha, normalmente fica marcado aqui análise de todos os casos. Eu vou escolher comparar grupos, e eu vou pedir para comparar grupos por faixa etária. Ok. Aqui ele não vai fazer nada. Eu só disse para ele que eu quero qualquer análise daqui para frente organizada por faixa etária.
Então agora eu vou lá, analisar, estatística descritiva, e agora eu quero descritivos da nota da questão 1, da nota da questão 2, da nota total, dos pontos da escala, quero que me informe média, desvio padrão, o mínimo e o máximo de cada um. E a ordem de saída vai ser por ordem das variáveis, ou seja, na ordem das faixas etárias. Criei a saída. Então agora está aqui uma tabela, olha que legal, por faixa etária. Então, as pessoas com menos de 33 ou menos anos foram 19 pessoas, teve alguém que tirou 0, a nota máxima foi 17, na primeira questão, que era aquela de marcar, você sabe o conceito de, a média foi 9, eram 20 itens naquela questão. Então, as pessoas de 33 anos ou menos, em média, praticamente 10 itens daqueles sabiam o que era, com desvio padrão de 5, ou seja, uma variância pequena em torno da média. De 34 a 41 anos, eu também tive 0, tive nota máxima 18, tive média de 8, menor do que aquela, e tive uma variação maior. E assim por diante em cada uma das categorias. Os de mais idade tiveram uma nota maior, junto com a nota maior de Q1, de 50. Então, me parece que de 50 anos ou mais, teve uma nota 2 pontos maior, em média, com uma variação menor, do que de 40 anos para baixo. Isso é um indício. Na verdade, aqui na tabela está me demonstrando que, olhando para grupos que são próximos e que têm idades diferentes, aqueles que são mais velhos conseguiram melhor pontuação no conhecimento em estatística. Agora, nas atitudes, o que acontece? Mais aversão, menos aversão. Percebam que aqui está demonstrado que não há correlação, ou seja, em relação à idade, né? Ou seja, pessoas mais idosas têm mais aversão à estatística, mas ainda assim tiraram pontuação maior. Bom, isso serve só para esse grupo ou serve para generalizar em relação a esse grupo? Posso aplicar isso a uma tendência de população maior. Quem vai responder isso para a gente não é a estatística descritiva. Eu preciso de uma ferramenta de análise da estatística inferencial para dizer se esse dado que eu estou observando aqui é um dado que também posso observar em inferência, generalizando. Então, para fazer isso, eu preciso comparar médias. Eu preciso comparar as médias dos grupos. Muito bem. Aqui eu tenho no item comparar médias vários testes de comparação de média. Os testes T servem para você comparar dois grupos. Por exemplo, de sexo diferente, se eu tivesse dois grupos de idade diferentes, se eu tivesse duas turmas diferentes. Então, os testes T são para comparar dois grupos. Os testes T de uma amostra significa que eu coletei o dado em uma única amostra. De amostras independentes significa que eu coletei o dado em tempos diferentes. Eu criei duas amostras, uma não estava sincronizada com a coleta da outra.
Como eu tenho várias faixas etárias, eu tenho que utilizar análise de variância, que é a ANOVA. Então, como eu tenho aqui diferentes grupos de idade, eu vou escolher aqui ANOVA. E aí ele vai me perguntar bem simples, quais são as variáveis que eu quero comparar. Então eu vou colocar aqui a nota total e vou colocar aqui a pontuação da escala de atitudes. Qual é o fator que eu vou utilizar para fazer essa comparação? A faixa etária. Então as duas vão ser comparadas em relação à faixa etária. Opa, tem um problema aqui. Eu tinha mandado dividir o meu grupo. E para fazer essa análise, eu tenho que considerar todos os dados, senão ele vai fazer a análise picada nos grupos. Ele vai separar os grupos para fazer a ANOVA. Então eu vou voltar aqui para todos os casos. Agora, eu tenho aqui a análise dessas duas variáveis como fator a faixa etária para o conjunto dos dados. Tem chave? Bom, além disso, existem outras parametrizações que são importantes na ANOVA também para análise dos dados, e eu vou deixar uma apostila de ANOVA e de outros testes paramétricos no sistema para quem quiser entender melhor isso. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é que eu posso fazer essas análises inferenciais. Então vamos lá, vamos ver se aquilo que a gente viu na estatística descritiva, ela tem fundamento para análise inferencial. Então aqui eu tenho a comparação entre grupos e a comparação nos grupos de faixa etária, tanto para a variável nota total como para a variável ponto da escala. O que quer me dizer esse resultado é esta significância aqui, ó. Não existe significância estatística para aquelas médias lá. Ou seja, aquilo lá pode ter sido fruto do acaso. Portanto, eu só posso citar essa diferença real de médias aqui para este grupo pesquisado, que no caso aqui é uma simulação. Então aqui eu poderia dizer que aqueles com mais de 70 anos têm nota mais elevada, mas também têm uma aversão maior à estatística, ou apesar de terem uma aversão maior à estatística. Mas eu não posso dizer que as pessoas são assim. Eu quero dizer só que este grupo de 80 pessoas se comportou assim. E isso eu estou dizendo por quê? Porque o teste estatístico me mostrou que aqui não tem significância nesse caso. Ok? Esse é um exemplo muito simples que eu rodei aqui agora para vocês, mais como um exercício para usar o SPSS e que eu espero que vocês repitam em casa, repitam no computador de vocês, porque eu vou deixar aqui uma orientação com uma tarefa para ser realizada para vocês me enviarem tanto um arquivo de saída gerando esses dados aqui, quanto um arquivo salvo com as variáveis calculadas, tal como eu fiz neste caso aqui. Então, bom trabalho para vocês e até o momento da aula.